E aí pessoal, aqui é o Dário, engenheiro e responsável técnico da Aeromon Sulfates. Hoje eu venho conversar um pouco com vocês sobre a linha de termorreguladores de temperatura, linha de controladores de temperatura da TOLS, a linha MDH, que é uma linha bem popular e bem presente no mercado hoje em dia. Eu vou falar principalmente sobre a nova versão desse controlador, que é o 1311R e o 1359R, mas eu também vou citar ele em comparação com a sua versão antiga, que majoritariamente está muito presente no mercado, em muitas máquinas, em muitas aplicações. Eu vou comparar parâmetros, aplicações e tudo mais. Vamos lá? Mas antes de qualquer coisa, não se esquece de dar aquele like nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente nas redes sociais. Vamos lá? Bom, há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre as principais características dessa nova linha de controladores da TOLS, o MDH, mas eu não cheguei a falar de parâmetro, de funcionalidade e por aí vai. O objetivo desse vídeo é justamente esse. Vou falar sobre ele em comparação com o antigo, tá? Então, como eu comentei na introdução do vídeo, esse controlador ele tem duas versões, não sei se dá para ler, mas aqui em cima é escrito, o 1311R e o 1359R. A principal diferença entre eles é que um modelo possui apenas uma saída relé e o outro modelo tem uma saída relé e uma saída pulso. Então, se você vai utilizar em aplicações como, por exemplo, controle de temperatura por PID, recomenda-se que você utilize a versão 1311R, porque ela tem a saída pulso e consegue se chavear um relé de estado sólido de forma mais precisa, de forma mais rápida, mantendo a vida útil do controlador. Se você vai trabalhar só com controle de temperatura on-off, que é algo que eu vou abordar nesse vídeo, você pode comprar a versão 1359R, que só tem essa saída relé, então ela é um pouco mais fácil de se trabalhar e, dependendo da situação, até um pouco mais em conta. Basicamente essa é a diferença entre os dois. Essa característica já estava presente nas linhas antigas de controladores. Eu tenho aqui um MDH que foi fabricado em 2018, dá até para ver a data do lote aqui, em que ele já tinha essa função. Então você tinha o seu contato por relé, então você tem um contato comum e um contato normalmente aberto. Assim como no 3 e no 4, você tinha saída pulso, 4 sendo negativo, 3 sendo positivo. E aí, por padrão, você tem a entrada do sensor 1 e 2 e a alimentação 5 e 6. Você pode ver em comparação que a versão nova manteve esse mesmo padrão. Então você tem 1 e 2 como entrada de sensor, 3 e 4 como saída pulso, 8 e 7 que é a saída relé, 5 e 6 que é a alimentação do controlador. É bom lembrar que na versão em que esse controlador não possui saída pulso, ou seja, 1359R, esses bornes simplesmente não são utilizados. Você tem um outro contato normalmente aberto aqui que pode ser configurado para uso em alarmes, tá? Bom, agora partindo para uma abordagem um pouco mais técnica, eu vou mostrar para vocês a configuração mais simples de trabalho para você comprar esse controlador e aplicar na sua máquina e já trabalhar sem você precisar ser um técnico especializado da área. Por isso que eu digo, o modo de programação é bem simples, você pode precisar de um técnico talvez para fazer a ligação dos fios, se você não se sentir seguro em trabalhar com energia elétrica. Mas para você trabalhar com um modo de controle simples, ou seja, o on-off, que é o liga e desliga, você só precisa mexer em 3 parâmetros. Depois disso, é só instalar o controlador e trabalhar. Eu vou mostrar primeiro como ele é feito no MDH. Esses parâmetros que eu vou mostrar são válidos tanto para o 1359R como para o 1311R. São iguais os parâmetros, tá bom? Então, o mesmo padrão que eu fizer aqui, apesar desse meu ser um 1359R, não sei se dá para ver, mas aqui ele não tem a saída pulso, ele tem um outro contato normalmente aberto e o contato 3 é vazio, tá? Mas vamos lá. Primeiro, você vai precisar acessar o grupo de parâmetros, onde cada parâmetro está localizado.
Para isso, você vai apertar o botão A e o botão P ao mesmo tempo por alguns segundos, até ele aparecer code aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês. Pronto, ficou uns 2, 3 segundinhos, ele vai ficar piscando o code mostrando 000. Isso significa que os códigos, ou seja, os parâmetros do controlador estão bloqueados por senha. Para isso você coloca uma senha para você conseguir alterar. Nesse caso, a senha permanece igual ao antigo, que é 162. Então você aperta a setinha para cima até chegar no 162. Se passar, não tem problema. Setinha para baixo até chegar no 162. Fez isso? Só apertar o P. Pronto, você já entrou no grupo de programação do MDH. Basicamente é o seguinte, você tem uma lista de parâmetros, então você tem o título deles, você pode ver unit, DEC, type, SPA1 e por aí vai. Então, logo quando você entra, depois que você coloca a senha, as setinhas elas vão servir para você navegar entre os parâmetros. Mas você precisa alterar um valor dentro desses parâmetros. Então, basicamente é o seguinte, unit é o que estava mostrando assim que eu coloquei a senha. Vou subir pelo primeiro parâmetro que eu vou estar alterando, que é o tipo de sensor de temperatura. Nesse caso, eu vou apertar a setinha para cima até chegar em type. Chegou em type, eu aperto P e aí eu consigo fazer a alteração que eu precisar dentro deste parâmetro. Nesse caso, eu estou utilizando um sensor do tipo PT100. Se você estivesse utilizando um sensor tipo J, você colocaria outro valor. Nesse caso, eu estou colocando PT, que representa PT100. Para você poder navegar, é só você apertar as setinhas dentro desse controlador, setinha para cima e para baixo. Você pode ver que se você tivesse o termopar tipo J, que é o mais comum que tem, era só deixar o tipo J e apertar o P. Nesse caso, o meu é o PT100, eu vou deixar ele como PT, tá bom? O próximo parâmetro é o modo de trabalho do seu controlador, que é para você trabalhar com o sistema on-off ou PID. Eu não vou entrar tanto no mérito falando de PID nesse vídeo, por isso que eu vou tratar mais de on-off. PID é mais para aplicações específicas. Se você está procurando um modo de controle simples, é o on-off com uma saída relé, tá? Então eu encontrei aqui o parâmetro, que é o mode, vou apertar P e você pode ver que se eu navegar aqui com as setinhas, ele só tem duas opções, PID e LID. LID é uma abreviação para liga-desliga, que do inglês vem on-off. Então é bem simples. Você mantém o LID aqui, se eu não me engano vem de fábrica assim, e tranquilo, você já está pronto para trabalhar. O último parâmetro é o CTRL, que é logo o próximo parâmetro. Apertou o P, você vai ver que tem duas opções também, o RE ou o DIR. Qual que é a diferença entre os dois? Um é para aquecimento, o outro é para refrigeração. É um modo de controle reverso e direto. Essa que é a abreviação aqui. O modo para aquecimento é sempre o reverso. Se você vai trabalhar com o controlador para refrigeração, é o direto, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar como reverso, porque eu estou simulando uma aplicação aqui em que isso é para aquecimento. Apertou o P de novo para poder salvar o parâmetro e pronto. É só você apertar o A que ele vai voltar para a tela inicial. Esse valor que fica mostrando aqui é a temperatura atual que ele está lendo. Então, se eu tivesse um isqueiro aqui em mãos, por exemplo, ficaria mais fácil de vocês verem aquecer, mas se eu simplesmente esfregar meu dedo aqui, o atrito já vai aquecer a ponta do sensor. Você pode ver que a temperatura está subindo e, por consequência, o meu controlador começa a trabalhar. Um último ponto, esse não é um parâmetro, mas é importante comentar sobre o funcionamento dele, que é esse SP. Quando estiver mostrando a temperatura atual, é só apertar o P
que ele vai mostrar esse valor aqui. Então, isso daqui é a temperatura alvo. Ou seja, vamos dizer que você vai estar trabalhando com um forno onde o objetivo é estar trabalhando nele a 80 graus. Tranquilo, você aperta a setinha para baixo aqui, ele vai estar mostrando 100, que é um valor de fábrica, e aperta P. Tranquilo. O que isso significa? Ele sempre leva em consideração a temperatura atual e a temperatura alvo. Como 24 graus é a temperatura atual, isso significa que ele precisa ligar a saída para a resistência aquecer. Quando chegar em 80 graus, ela desliga. E ele vai ficar fazendo um sobe e desce. Quando ele estiver abaixo de 80, ele liga a saída para poder aquecer. Quando passar de 80, ele desliga a saída para poder esfriar. E ele sempre vai ficar fazendo esse sobe e desce em volta dos 80 graus programados no seu aparelho. Agora, a diferença em comparação com o antigo é pouca, porque esses mesmos parâmetros eles não são nomeados, você tem números para eles. Eu vou mostrar aqui para vocês. Começa na diferença do acesso aos parâmetros. Então, eu tenho, no lugar de apertar o P e o A, que eu não tenho um quarto dígito, eu vou só apertar o P e segurar por alguns segundos até ele me pedir um código. Apareceu o código e o código é o mesmo. Vou colocar um 62 aqui, com a mesma história. Se passar, pode apertar a setinha para baixo para poder descer. Aperta o P e entra nesses parâmetros. Os mesmos parâmetros que eu alterei aqui, o type, o mode e o control, eles estão como F0, F3 e F10. Ele sempre fica piscando o valor armazenado neste parâmetro e o código dele. Então ele mostra F0, 0. Então 0 é o valor que está dentro do parâmetro F0. Se eu precisar mudar alguma coisa, vamos dizer o seguinte, vou colocar em 2 em 1 aqui. Ele sempre vai mostrar o valor que está dentro dele, entendeu? Então isso daqui você pode ver de acordo com o manual, quais são os parâmetros que você vai usar. Ou seja, qual o sensor que você vai usar, se você vai trabalhar com off ou PID, ou se o seu sistema é de aquecimento e refrigeração. Então, você só altera em cada parâmetro. F0, se eu for mudar para o F3, que é o mode, se é um off ou PID, eu só aperto no P. F3, ele está mostrando 1. Se eu for alterar o F10, é só continuar apertando o P até chegar no 10. Chegou no 10, eu posso alterar o valor que eu quiser aqui dentro. Depois que alterou, é só apertar o P até voltar à tela inicial. Vai ter outros parâmetros na frente. Quando ele começar a mostrar a temperatura, tá tudo certo, seu controlador já está programado. Bom, pessoal, o vídeo foi isso. A ideia era justamente mostrar uma programação bem simples para controle de temperatura utilizando MDH. Mas é bom lembrar que toda a linha da TOLS foi substituída por esse novo modelo de caixinha preta, com teclas em membrana e tudo mais. Então tem versões dele para o TDH, para o CDH, tem novos equipamentos que são o TTH, o HRH e por aí vai. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo similar a esse, só que para esses outros equipamentos, me deixa saber aí nos comentários. Coloca aí qual que é o equipamento que você gostaria que eu fizesse um vídeo, que eu apresentasse ele ou alguma aplicação específica, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí no comentário embaixo ou entrar direto em contato com a gente ou direto com a TOLS, fica a seu critério. E nos acompanhem em nossas redes sociais. Até a próxima!